Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de palestras do Obreiros do Bem no YouTube. O meu nome é Lúcia e hoje vamos reflexionar um pouco sobre as questões 934 a 936 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que trata da perda de entes queridos. Então, como fazemos nos nossos encontros de todos os trabalhos que a casa faz, nós vamos primeiro agradecer à espiritualidade, a Jesus, nosso amado Mestre, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de podermos refletir um pouco sobre o tema de hoje, e que isso possa trazer algum esclarecimento para nós, né? E consolo para muitos, que tenhamos uma boa reflexão sobre o tema. Então, esse tema é o seguinte, é um tema que na atualidade eu penso que está sendo muito pensado, né, vivido pelas pessoas, muito vivido, né, porque se fala em perda de entes queridos a todo instante, né, em conversas entre as pessoas, em conversas virtuais, e na mídia, então, é o tempo todo. Então, mesmo que não queiramos falar sobre ele, ele está presente na nossa vida atualmente. Então, eu penso dessa forma, que a perda de um ente querido é, sem dúvida, a dor mais profunda que nós podemos viver, né? É uma dor tão aguda que, a princípio, parece que a gente não vai conseguir passar por ela, né? A princípio, a gente fica sem chão, a vida perde sentido, né? Parece que isso nunca vai passar. E essa dor é uma dor que atinge qualquer pessoa. Todos nós encarnados passamos por essa dor. Como nós passaremos pela morte do corpo físico, nós passamos pela perda de entes queridos. Então é uma dor que todo mundo passa, né? Seja rico, seja pobre, velho ou novo, bom ou mal. E há pessoas que falam, mas uma pessoa má não vai sentir. Sente sim. Por uma pessoa má, ela, em algum instante da vida dela, ela amou alguém ou ainda ama, ela tem apreço por alguém e ela vai perder essa pessoa no momento. E vai sentir, e vai doer. E ela vai ter que se readaptar à vida. Então é uma coisa assim, não existe distinção de ninguém, nem de crença, nem de raça. Nós espíritas também passamos por isso. Não é porque somos espíritas que temos a nossa crença na reencarnação, isso já é uma coisa que nós aceitamos, uma verdade aceita, refletida e aceita por nós, que não vamos passar por isso. Mas tudo tem um tempo, né? Porque geralmente nos afeiçoamos a pessoas, a familiares, a amigos, que nos somos muito próximos, que viveram conosco, vivem conosco, nós dividimos alegrias, tarefas, preocupações, enfim. E de repente a gente tem que se separar dessa pessoa. É duro, né? É difícil, é muito difícil, a gente perde o chão. Mas Deus, que é um Pai zeloso, Ele nos deu 2 aliados para esse momento. E os nossos aliados, os nossos melhores aliados, é o tempo
né? Que o tempo tudo vai apagando, né? E principalmente as dores. E o trabalho que nos traz de volta a esperança e a vontade de continuarmos no caminho, né? Porque quando a gente trabalha, a gente distrai a cabeça e vai esquecendo, pelo menos enquanto estamos ali, né, dentro do trabalho, focados naquilo, esquecemos um pouco as nossas dores. Mas vamos raciocinar, né? Raciocinemos. A única certeza que nós temos quando chegamos a esse planeta e nos entendemos por gente, é que um dia nós iremos partir, né? Isso é a única e absoluta certeza que todo mundo tem. Então, por que a gente não encara isso de uma maneira natural e de uma maneira sem medo, né? Poderíamos não ter medo da morte, né? Porque há pessoas que nem sequer falam, não gostam de falar nesse assunto. Tem medo de falar, acho que falando atrai, ou que vai lembrar de tantas dores, mas precisamos falar para nos prepararmos para ela. E nos prepararmos também para as nossas separações, né? Então, eu acredito que esse medo é porque durante muito tempo nós acreditamos que a morte do corpo físico representava o fim de tudo, né? Com o corpo físico acabou tudo. Eu simplesmente existo hoje, morro mais tarde e depois eu não existo mais. Ninguém nunca mais vai saber de mim. Eu perco todos os meus amigos, tudo aquilo que eu construí nessa vida, em amores, em amizades, em trabalho, em estudo, vai ficar perdido, né? Aí Jesus veio, né? Jesus veio e é, ele falou assim sobre a vida espiritual. Ele já deu essa, né? Ele já deu esse caminho para a gente. Ele já lembrou que essa vida material não é tudo, que o que importa mais é a nossa vida espiritual, porque o espírito é eterno. É certo que Jesus, ele não falou abertamente sobre a reencarnação conosco, porque naquela época nós éramos, né? Porque éramos nós mesmos que estávamos lá, do lado dele, ouvindo, né? Alguns até falando, nossa, desacreditando daquilo que ele falava. Nós éramos tão ignorantes, mas tão ignorantes que não compreenderíamos mais do que ele pôde nos dizer. Ele falava conosco, geralmente, contando historinhas, né? Ele falava sobre parábolas. As parábolas nada mais são do que histórias com fundo moral. Era um jeito de atrair a nossa atenção e de nós compreendermos, porque não tínhamos capacidade para mais do que isso. E aí ele não pôde dizer todas as verdades, ele não pôde, porque nós não compreenderíamos. Seria muita verdade de uma vez só para a nossa capacidade. Aí houve o desencarne de Jesus, né? O corpo físico dele não resistiu ao sacrifício todo que ele sofreu, e o cristianismo continuou e foi se propagando pelo mundo, se propagando em religiões, em seitas, em crenças. Só que no meio dessas crenças, dessa difusão, né, do cristianismo, foram colocados muitos adereços, né? Muitos adereços, coisas que Jesus não havia falado. Ele, por exemplo, não falou assim abertamente sobre céu e inferno. Isso foi criado
e foi colocado como uma verdade. O céu para aqueles que foram bons, né? No conceito geral, eles iriam para o céu. E lá, né, o espírito, né, agora livre do corpo, iria para esse lugar de paz e felicidade. E o inferno para aqueles maus, né, irremediáveis, e que ficariam nesse lugar que era só de dor e sofrimento eternos, né? Em nenhum momento Jesus falou sobre isso. Para não dizer que não falou, há no Evangelho de Lucas aquela passagem do rico e Lázaro, né? Que isso é falado assim de uma maneira assim, como uma parábola mesmo. Ninguém sabe, como uma historinha, né? Uns acham que era uma história verdadeira de alguém que se conhecia, mas é uma parábola, né? Ali foi contado como uma parábola. E por quê? Porque Jesus, nessa época, o que ele trouxe para nós? Ele trouxe aquela imagem de Deus que é aquele Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Então, esse Deus não poderia condenar seus filhos a essas penas eternas. Uns viveriam eternamente naquela felicidade improdutiva, né? E outros num sofrimento eterno, porque ignorantes que eram, né, cometeram erros e não teriam perdão. Então não é bem assim, né? Então hoje nós já temos o Espiritismo que nos trouxe esse esclarecimento sobre a reencarnação, sobre a pluralidade das existências, sobre a vida espiritual. Então temos esse consolo que é a doutrina espírita. Então vamos primeiramente aproveitar melhor a companhia, né, uns dos outros, enquanto aqui estivermos, né? Mas nunca nos esquecendo que num momento determinado, nós iremos nos separar temporariamente. Porque um vai estar no plano físico encarnado, um espírito encarnado, e o outro vai estar na vida espiritual, mas sempre ligados pelos nossos sentimentos, pelo nosso apreço um pelo outro. E não nos cabe questionar a Deus nesse momento. Não, porque Deus é todo sabedoria e Ele sabe o momento de cada um. A menos que nós procuremos também abreviar os nossos dias, né? Porque há pessoas que, de uma maneira ou de outra, fazem isso. Mas esse é um assunto para uma outra ocasião. E aí o Espiritismo reforça que o espírito é eterno, indestrutível, porém a matéria é perecível. É como uma roupa, né? É como uma roupa que deve ser trocada porque ela está esgarçada. É como uma máquina que já apresenta falhas e para o seu bom funcionamento precisa de muitos reparos e até ser trocada. Mas para o espírito é a libertação. Quando deixamos esse corpo carnal que nos aprisiona, ganhamos uma liberdade, estamos totalmente no poder das nossas faculdades, elas são ampliadas, porque a carne nos tolhe essas faculdades. Então, nem sempre é um sofrimento para aquele que vai, muitas vezes é mesmo uma libertação, um momento feliz,
Então, não devemos prolongar indefinidamente essa tristeza pela perda de um ente querido. Então, o Espiritismo nos dá esse consolo, né? Ele fala da reencarnação e ele fala também da alegria, daquela possibilidade que nós temos da comunicação com os nossos entes queridos, né? Nem todos têm a mediunidade aflorada a esse ponto de ver o seu ente querido desencarnado, de falar com ele, né? Porque não tem essa capacidade, né? Mas existem as comunicações psicofônicas, as mensagens escritas e existem os sonhos. Os sonhos eles acontecem naquele momento que o corpo físico descansa e aí o nosso espírito pode ir aonde ele tiver vontade e lhe for permitido também. E aqueles que partiram, aqueles nossos amigos, podem também vir ter conosco, se tiverem essa autorização, se para ambos for uma coisa muito boa, né? E os espíritos nos lembram que a gente pode se entristecer pela partida de um ente querido, de uma pessoa que nos é muito cara, e que isso é muito natural, natural para todo mundo. Porém, não podemos e não devemos permanecer nessa tristeza e inconformação indefinidamente, sob pena de nos desequilibrarmos, o que poderá nos acarretar inúmeras doenças. A gente sabe que muitas pessoas, elas ficam tão deprimidas, elas ficam tão sem chão quando perde alguém, que elas querem seguir aquela pessoa, elas têm vontade de... A vida para elas não tem mais sentido. Então ela quer ir atrás, né? Aí pede a Deus, vive rogando a Deus para que a leve para junto daquela criatura. E eu acho que eu tenho até um exemplo, mas é melhor não falar, né? Porque a pessoa pode não gostar. Mas tem pessoas que criam essa vontade tão grande de desencarnar e encontrar com outra pessoa, que ela acaba ficando doente. Às vezes essa doença pode levá-la realmente ao desencarne, mas ela não tem a certeza de que vai encontrar aquele ente querido lá do outro lado. Porque aqui nesse planeta, que é um planeta de contrastes, estamos todos juntos. E cada um tem um grau de evolução, um grau de compreensão das coisas, enfim. Na espiritualidade, nem sempre ficaremos juntos, né? Não temos essa certeza. Pode ser que essa pessoa vá para um outro plano onde ela não terá acesso. Por quê? Porque ela provocou a própria morte. Não deixa de ser um suicídio, né? Então, não vale a pena, né? A pessoa se desequilibrar. A tristeza é natural, é perfeitamente natural. Mas ela tem um tempo, não devemos nos desesperarmos, né? Assim, a esse ponto. A gente tem que, aos poucos, ir criando e revertendo essa tristeza em conformação, em resignação, através das preces, através da prece, da conversação, e se caso nem isso seja possível, né, reverter a situação, existem os tratamentos na casa espírita,
existe os tratamentos psicológicos, nós temos que procurar tudo isso, porque a nossa vida de encarnado continua. A tristeza e a revolta, elas nos fazem sofrer. E também fazem sofrer aqueles que partiram. Porque da mesma forma que nós, encarnados, eles também estão tentando refazer a vida deles, se reequilibrando, procurando ocupações, trabalhos, enquanto eles estejam lá nesse plano. Então, eles continuarão conosco, né? A gente sabe disso. E eles se sentem muito aflitos quando nós ficamos muito tristes, muito inconformados, muito revoltados. Mas eles também se sentem muito bem. Eles ficam felizes. Eles se revigoram com as nossas preces, as nossas lembranças dos momentos felizes que passamos juntos. E a gente ainda tem a possibilidade de reencontrar essas pessoas nos nossos sonhos, né? A gente, né, temos que, antes de dormir, fazer uma prece sincera, pedir a Deus que, se for do nosso merecimento, e que, se for bom para nós e para aquele ente querido, que possamos nos rever, que possamos ter contato. E com certeza, se isso for possível, a espiritualidade, Deus, nosso Pai, Jesus, vão permitir que isso aconteça, porque vai fazer bem para todo mundo. E aí, ao acordarmos, estaremos felizes. Muitas vezes não lembramos do sonho, mas sentimos uma calma, um prazer, uma coisa gostosa, que significa que tivemos um sonho que nos fez bem. Então pensemos nisso e roguemos ao Pai que nos ajude a encontrarmos o caminho da felicidade aqui nesse nosso planeta. Então, muito obrigada a todos. Eu espero que tenha esclarecido e ajudado de alguma forma com essa reflexão. Até logo.